Olá, nesse vídeo iremos apresentar sobre o catabolismo de ácidos graxos para a disciplina de Bioquímica da professora Beatriz Tupinambá, da Universidade Federal de Sergipe. O nosso grupo é composto por Guilherme Felício Matos, Luana Maria Barreto Marques, Luiz Gustavo Amado Santana, Mila Maria Souza Nascimento, Pedro Lucas Rangel de Albuquerque e por mim, Vitor Hugo Rodrigues Martins. Começando por uma breve introdução, o que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de comprimento variando de 4 a 36 carbonos. Em alguns ácidos graxos, essa cadeia é totalmente saturada, ou seja, não contém nenhuma ligação dupla e, consequentemente, não é ramificada. Em outros, a cadeia contém uma ou mais ligações duplas, assim contendo uma ou mais ramificações, porque essas insaturações causam ramificações na cadeia. Alguns dos ácidos graxos contêm anéis de 3 carbonos, outros contêm grupos hidroxila e também até ramificações do grupo metila. Um exemplo de ácido graxo é o ômega 3, que é um ácido graxo essencial, ou seja, é um tipo que não é produzido pelo organismo humano e que, por isso, precisa estar na dieta para que seja absorvido e cumpra suas funções. O termo ômega refere-se à extremidade mais distante do átomo de carbono do grupo do ácido carboxílico. Por exemplo, no ácido graxo ômega 3, a posição do primeiro local de insaturação, contando do último átomo para o primeiro, ou seja, de trás para frente, está entre o terceiro e o quarto carbono. Por isso que é chamado de ômega 3. Agora um pouco sobre o catabolismo, que é o tema principal do vídeo. O catabolismo dos ácidos graxos é um processo essencial para a geração de energia, especialmente em situações de jejum ou atividade física intensa. Os ácidos graxos são obtidos a partir da digestão dos lipídios no intestino delgado, onde os sais biliares emulsificam as gorduras, formando micelas para facilitar a ação das lipases. Podemos separar as etapas desse catabolismo em 4. A lipólise é a etapa inicial do catabolismo dos ácidos graxos. Ela ocorre no tecido adiposo e é responsável pela quebra dos triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres. A ativação, que é a segunda etapa, os ácidos graxos são ativados no citoplasma pela ligação com a coenzima A, formando acil-CoA. E esse processo consome ATP. A terceira etapa, o transporte para a mitocôndria. O acil-CoA não pode atravessar diretamente a membrana mitocondrial. Então, ele é transportado pelo sistema da carnitina. E a quarta etapa, a beta-oxidação. Ocorre na matriz mitocondrial e consiste na quebra sequencial do acil-CoA em unidades de acetil-CoA, que serão usadas no ciclo de Krebs para a produção de ATP. Essa etapa também gera NADH e FADH2, que entram na cadeia transportadora de elétrons para mais energia. Nos aprofundaremos mais nas etapas um pouco à frente. O catabolismo de ácidos graxos ocorre em etapas, e a fase mais importante ocorre no interior da mitocôndria, a beta-oxidação. Esse processo depende de enzimas específicas que degradam os ácidos graxos para a produção de energia. Antes da beta-oxidação começar, os ácidos graxos precisam atravessar a membrana mitocondrial. Os de cadeia curta e média, que têm menos de 12 carbonos, entram livremente, enquanto os de cadeia longa precisam do sistema de transporte da carnitina. Primeiro, no citosol, os ácidos graxos se ligam à coenzima A, formando acil-CoA, um intermediário ativo. Como a membrana mitocondrial interna é impermeável a essa molécula, ocorre a conversão em acil-carnitina pela carnitina-aciltransferase 1, localizada na membrana externa da mitocôndria. A acilcarnitina
atravessa a membrana interna com a ajuda de um transportador específico e, na matriz mitocondrial, é reconvertida em acil-CoA pela carnitina aciltransferase 2. Uma vez dentro da matriz mitocondrial, a beta-oxidação se inicia. Esse processo ocorre de forma cíclica e, a cada rodada, encurta a cadeia do ácido graxo, liberando uma molécula de acetil-CoA. As etapas envolvem oxidação, que gera uma dupla ligação IFADH2, hidratação, que adiciona água à molécula, uma nova oxidação, que gera NADH, e uma tiólise, onde a molécula é quebrada, liberando acetil-CoA e um novo acil-CoA com 2 carbonos a menos. O acetil-CoA, então, entra no ciclo de Krebs, onde será convertido em mais energia na forma de NADH e FADH2, que alimentam a cadeia transportadora de elétrons, resultando na produção de ATP. Ou seja, a mitocôndria é essencial para transformar os ácidos graxos em energia. Esse processo ele é particularmente importante durante o jejum e o exercício prolongado, quando o corpo precisa recorrer às reservas de gordura como principal fonte energética. A oxidação dos ácidos graxos ela ocorre no interior das mitocôndrias, em um processo que a cadeia dos ácidos graxos ela é quebrada de 2 em 2 carbonos até ser convertida em acetil-CoA, NADH e FADH2. Esse primeiro processo a gente chama de beta-oxidação, que é a conversão da cadeia de ácidos graxos a acetil-CoA, NADH e FADH2. Logo em seguida, o acetil-CoA ele vai percorrer o ciclo do ácido cítrico e os NADH e FADH2 formados tanto na beta-oxidação como também no ciclo do ácido cítrico serão levados para a cadeia respiratória para a produção de ATP. O ciclo do ácido cítrico, né, ele oxida o acetil-CoA formado na beta-oxidação até gás carbônico. Vamos falar agora da beta-oxidação, que é o primeiro processo da oxidação dos ácidos graxos, que ela é uma via metabólica responsável pela degradação dos ácidos graxos para a obtenção de energia. Ela ocorre na matriz mitocondrial e consiste em uma série repetitiva de 4 reações que reduzem o tamanho da cadeia do ácido graxo em 2 carbonos por ciclo, liberando acetil-CoA, NADH e FADH2. Então, a beta-oxidação ela é um ciclo repetitivo que sempre que ele se realiza, a cadeia do ácido graxo ela é diminuída em 2 carbonos, e aí a liberação de um acetil-CoA e também de uma molécula de NADH e uma molécula de FADH2. Esse acetil-CoA vai ser levado, como eu já disse, para o ciclo do ácido cítrico, e o NADH e o FADH2 vão levar os elétrons que eles aceptaram até a cadeia respiratória. Vamos falar sobre as etapas da beta-oxidação agora. A primeira etapa ela é uma desidrogenação, que ela ocorre a oxidação do ácido graxo pelo um FAD que está oxidado, né, e vai ser reduzido. Então a enzima acil-CoA desidrogenase ela catalisa a formação de uma dupla ligação entre os carbonos C2-alfa, que ele é um carbono alfa, e o C3, que é um carbono beta, da cadeia acil-CoA. E o FAD ele atua como cofator aceitando elétrons e reduzindo a FADH2, que posteriormente entra na cadeia transportadora de elétrons. Então, esse FAD ele oxida o ácido graxo, formando uma dupla ligação, e aí os elétrons que são liberados nessa oxidação são aceptados pelo FAD, né? E aí ele fica reduzido, e aí ele vai, no fim, levar esses elétrons até a cadeia transportadora de elétrons, que lá a energia desses elétrons vai ser usada na formação de ATP. Aí, em seguida, a gente tem uma hidratação da dupla ligação, que aí a gente vai ter envolvida a enzima enoil-CoA hidratase, que ela adiciona uma molécula de água à dupla ligação recém-formada, convertendo trans-enoil-CoA em L-beta-hidroxiacil-CoA. Ela é uma reação semelhante àquela do ciclo de Krebs, que é a hidratação do fumarato para malato. Então a gente tem uma hidratação dessa
ligação dupla que foi formada na primeira etapa. A terceira etapa é a oxidação pelo NAD+. A enzima beta-hidroxil-CoA desidrogenase, ela vai atuar convertendo o grupo hidroxila do L-beta-hidroxiacil-CoA em uma cetona e formando o beta-cetoacil-CoA. E nessa reação a gente tem que o NAD+, ele é reduzido a NADH mais H+, que será usado na cadeia respiratória para a produção da ATP. Então a gente tem aí uma segunda desidrogenação, né, que é catalisada pela enzima hidroxiacil-CoA, beta-hidroxiacil-CoA, e aí a gente tem a formação de um NADH+, o NADH mais H+, que no fim vai ser usado também na cadeia respiratória para a produção de ATP. A quarta etapa é a clivagem, que é a tiólise. A gente tem a enzima envolvida, a acil-CoA-acetiltransferase, que é uma tiolase, e ela catalisa a clivagem do beta-cetoacil-CoA pela ação da coenzima A. O produto final é um acetil-CoA e um ácido graxo encurtado em 2 carbonos, que também é convertido em acetil-CoA. Então, vai ser liberado aí o acetil-CoA e depois da última etapa, né, da última realização da beta-oxidação, a gente também vai ter a formação de um último ácido graxo composto por 2 carbonos, que no fim ele também vai ser transformado em um acetil-CoA. Agora eu vou falar sobre a oxidação de ácidos graxos saturados e ímpares. A dos insaturados ela ocorre da mesma forma que os saturados, exceto que a presença de duplas ligações impede a ação da acil-CoA desidrogenase. E aí são necessárias 2 enzimas auxiliares, que é a enoil-CoA isomerase, que ela converte uma dupla ligação cis para trans, permitindo a continuação da beta-oxidação. E aí a outra enzima é a 2,4-enoil-CoA redutase, que atua quando há 2 ligações próximas, convertendo-as em uma única dupla ligação trans. E aí isso permite que a primeira enzima, que é a acil-CoA desidrogenase, ela atue e o ciclo continue. Um exemplo, né, a oxidação do ácido oleico, que ela tem uma insaturação cis no carbono 9 e a enoil-CoA isomerase converte para uma insaturação trans no carbono 2, permitindo a continuação da beta-oxidação. E aí, no caso dos ácidos graxos ímpares, a beta-oxidação prossegue normalmente até a formação do propionil-CoA, que é uma molécula composta por 3 carbonos e a coenzima A. O propionil-CoA é convertido em succinil-CoA, que é um dos intermediários do ciclo do ácido cítrico, e aí esse succinil-CoA ele vai continuar o ciclo do ácido cítrico. E essa conversão ela pode ser realizada por 3 enzimas, que é a propionil-CoA carboxilase, a metilmalonil-CoA racemase e a metilmalonil-CoA mutase. Aí a regulação da beta-oxidação. A gente vai ter aí 3 formas de regulação dela. A primeira regulação é pela carnitina, a acetiltransferase 1, que é o principal ponto de controle da beta-oxidação. Essa carnitina, a acetiltransferase 1, ela é inibida pela ação da malonil-CoA, que é um intermediário da biossíntese de ácidos graxos. Então, o que significa isso? Que quando a síntese de lipídios, né, de ácidos graxos, ela está ativa, e aí a gente tem uma alta concentração de malonil-CoA, a beta-oxidação ela é inibida pela ação dessa molécula malonil-CoA. A regulação hormonal ela vai ser melhor falada em seguida, mas aqui rapidamente, o glucagon e a adrenalina eles ativam a lipólise do tecido adiposo, aumentando a disponibilidade de ácidos graxos que vão ser usados na beta-oxidação. Já a insulina ela inibe a lipólise e ela favorece a síntese de ácidos graxos. E pelo estado energético, né, se a célula ela tem altos níveis de ATP e de NADH, isso indica que ela tem uma suficiência energética e aí por esse motivo a beta-oxidação diminui. Já se a demanda energética estiver alta, ou seja, a concentração de ATP está baixa, a beta-oxidação ela é estimulada. Bom, agora tratando da relação hormonal desse catabolismo de ácidos graxos, a gente percebe primeiro a importância do glucagon, que é um hormônio que vai estar muito presente em um período de jejum, ok? Esse glucagon vai se ligar a um receptor de membrana que costuma estar associado com uma proteína G. Essa proteína G, uma reação de cascata, ativa a adenililciclase,
que através de um ATP ativa o AMP cíclico e finalmente ativa um mecanismo de uma enzima chamada PK. Essa enzima PK já é importante para essa degradação do ácido graxo, pois ela vai fosforilar a perilipina, que em uma sequência de proteínas, né, de mudanças funcionais nas proteínas, vai ativar essa proteína lipase de triglicerídeo, que é a primeira enzima a qual vai pegar esse triglicerídeo que está num adipócito, numa célula de tecido adiposo, e retirar uma das cadeias de ácido graxo do triglicerídeo, de tri indo a diacilglicerol. Após isso, outra enzima que é estimulada através do PK é a lipase sensível a hormônio, que vai, através também de uma sequência de mudanças funcionais nessa lipase, retirar mais uma cadeia indo de diacilglicerol a monoacilglicerol. Nesse momento, a gente vai ter os monoacilgliceróis saindo desse adipócito, indo para a matriz intercelular, que vai em algum momento chegar ao sangue. Nesse sangue, muitas vezes, ela vai ser transportada através de albumina sérica e chegar em um tecido muscular. Nesse tecido muscular é onde a gente vai perceber a beta-oxidação, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória e continuar aí a degradação dessa gordura produzindo energia. Nesse caso, agora, vamos fazer essa comparação tanto da ação do glucagon, tanto em relação à insulina. Então, aqui a gente tem o glucagon e o mecanismo da PK. Outra questão que não foi citada anteriormente do PK é que a PK ela vai desativar a acil-CoA carboxilase, que é uma enzima justamente importante para a síntese do malonil-CoA. Nesse caso, percebam que a gente, quando tem uma alta de glucagon, a gente inibe a síntese de malonil-CoA e a gente aumenta a degradação de gordura. Aumenta ou mantém a degradação de gordura, ok? Quando a gente percebe uma alta de carboidrato na dieta, uma alta de glicose no sangue e uma alta de insulina, a gente vai ter um grupo de enzimas fosfatases que vão ser importantes para desfosforilar essa acil-CoA carboxilase que foi inativada. E agora ela vai ser ativada, ativando assim também a síntese maior de malonil-CoA. Isso significa que em uma alta de insulina no nosso sangue, a gente vai ter a permissão de síntese de mais triglicerídeos. E, nesse caso, a gente vai ter uma função da malonil-CoA também, que é inibir o ciclo da carnitina, que é um ciclo próprio da entrada desse ácido graxo na matriz da mitocôndria para ocorrer essa beta-oxidação. Então, a gente tem uma relação contraposta entre glucagon aumentar pKa e, assim, aumentar a degradação de ácido graxo e insulina, na verdade, aumentar a síntese de ácido graxo, a síntese de gordura no organismo. E, além disso, por fim, a gente vai ter, de modo geral, agora tratando da ação da insulina e glucagon em outras vias, né? O fígado é importante porque ainda no metabolismo de ácido graxo é onde vai ocorrer, numa alta de glucagon, a síntese de corpos cetônicos através de ácido graxo, ok? Um pouco sobre os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são moléculas produzidas pelo fígado a partir da quebra de ácidos graxos, em um processo chamado cetogênese. E elas vão servir como fonte de energia alternativa para o corpo, especialmente em situações de baixa disponibilidade de glicose, como jejuns prolongados, dietas com baixo teor de carboidratos ou diabetes descontrolado. As três principais moléculas de corpos cetônicos são a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Bom, e como irá acontecer esse mecanismo? Os ácidos graxos vão sofrer a beta-oxidação e serão transformados em acetil-CoA. Esse acetil-CoA no fígado pode seguir para o ciclo de Krebs para produzir energia em caso de necessidade de energia no fígado, ou ele pode seguir o caminho dos corpos cetônicos e ser transformado nessas moléculas. Essas moléculas seguirão para o sangue e serão exportadas para tecidos como coração, músculos, rins e o cérebro, em caso de falta de glicose, falta de disponibilidade de glicose para a produção de energia. Nesses outros tecidos, esses corpos cetônicos serão reconvertidos em acetil-CoA e assim poderão seguir o ciclo de Krebs e produzir energia.
Assim, não será necessitado de glicose para a produção de energia nesses tecidos. É importante ressaltar que o fígado não vai conseguir consumir esses corpos cetônicos por não ter as enzimas necessárias para a transformação desses corpos cetônicos em acetil-CoA. Então, o fígado só apenas produzirá esses corpos cetônicos que serão então transportados por meio do sangue para os tecidos que vão precisar mais de energia em situações de falta de disponibilidade de glicose. Agora eu vou falar um pouquinho como ocorrem as formações dos corpos cetônicos. Bom, a formação dos corpos cetônicos vai iniciar com a condensação entre duas moléculas de acetil-CoA, que essa reação será catalisada pela enzima tiolase, um processo inverso à última etapa da beta-oxidação dos ácidos graxos. Em seguida, uma outra enzima irá catalisar a condensação aldólica entre esse acetil-CoA e o acetoacetil-CoA, formando a beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, que será então clivada em acetil-CoA e acetoacetato. Por último, a enzima beta-hidroxibutirano desidrogenase utiliza um NADH para reduzir a acetoacetato a beta-hidroxibutirato. Em pessoas saudáveis, a acetona é produzida em pequenas quantidades pela enzima acetoacetato descarboxilase, que catalisa a descarboxilação do acetoacetato. É importante falar que a acetona, em indivíduos saudáveis, é produzida em pequenas quantidades. E a mesma, por ser volátil, é exalada. E ela pode ser presenciada em indivíduos que estão com diabetes ou em jejuns prolongados pelo odor do hálito desses indivíduos, altamente acetonado. Bom, enfim, após os corpos cetônicos chegarem nos outros tecidos que necessitam de energia, esses corpos cetônicos serão transformados em acetil-CoA e assim eles poderão seguir a via glicolídica para a produção de energia. Sabendo a importância do catabolismo dos ácidos graxos para a geração de energia no nosso corpo, o que é que a deficiência, por exemplo, de algumas enzimas participantes do ciclo da oxidação pode causar? Essa deficiência pode causar os distúrbios da oxidação dos ácidos graxos pela sigla DOAG, que são deficiências metabólicas em que o organismo que possui esses distúrbios é incapaz de oxidar os ácidos graxos para ter essa via alternativa de produção energética. Isso ocorre pela ausência das enzimas específicas. A principal enzima que é mais estudada é a enzima MCAD, que inclusive está associada à síndrome da morte súbita do lactente. Os principais fenótipos clínicos observados para quem possui esses distúrbios são a hipoglicemia não cetótica, que é os baixos níveis de glicose no sangue sem o aumento dos corpos cetônicos, a cardiomiopatia, que é através do comprometimento do músculo cardíaco, a miopatia, que são alterações musculares. E embora esses três fenótipos eles possam coexistir, um sempre vai prevalecer. E esses distúrbios são doenças autossômicas recessivas que vão afetar ambos os sexos. E os pais de uma criança que está afetada, eles precisam ser obrigatoriamente heterozigotos para o alelo normal. E com isso vai existir uma probabilidade da criança ter essa doença, sendo 25% por ser uma doença autossômica recessiva. E por isso os irmãos dessa criança precisam ser testados quanto aos distúrbios da oxidação dos ácidos graxos, mesmo sendo assintomáticos, porque possa ser que no futuro venha a manifestar esses sintomas. Então, quem possui esse distúrbio é preciso seguir um tratamento e prevenir as possíveis crises. Um dos principais tratamentos é evitar longos períodos de jejum, como, por exemplo, ficar mais de 4 horas sem comer, porque essas pessoas não terão as enzimas para que a via da oxidação dos ácidos graxos venha a ocorrer. E é necessário também observar porque essas crises podem levar, inclusive,
a hipoglicemia, a letargia e até casos de hospitalização. Então, todo cuidado é necessário para que quem tem esses distúrbios possa se resguardar. Então, esperamos que com esse trabalho, com esta apresentação, o estudo do catabolismo, da oxidação dos ácidos graxos tenha ficado um pouco mais claro e que também tenhamos aproveitado para saber um pouco mais das vias alternativas para a produção de energia no nosso corpo. Essas são as nossas referências e muito obrigada!